juntou é o maior. Temos de deixar falar mal de ti, não é? Não ouves nada, o problema é teu. Eu estou a ouvir tudo. Espera aí. Lá está mais... Meus amigos, é o André, é o João. Isto, eu estou a ver que isto... Meus amigos, onde é que isto vai? Bem-vindo ao Spectrum Podcast, um podcast sobre o nosso primeiro computador. O meu nome é Nuno. Eu sou o João Diogo. E eu sou o André. Olha, o André está de volta. Finalmente. É verdade, depois de 2 programas em que não puderam contar comigo, não é? Também, o último tive pena, eu gostava de estar presente e surgiu um imprevisto de última hora e tive que abdicar de estar presente. Agora o outro, acho que o Marco representou muito bem, eu ouvi, vocês estiveram a falar de mim também, ainda bem que eu não estava presente. Mas pronto, já estou de volta, sim. Eu não acuso ninguém, mas ouvi dizer que a edição dos últimos programas foi muito mais fácil, porque foi preciso cortar muito menos coisas. Não sei, eu ouvi aí, andava aí alguém... não sei do que é que estás a falar, não ouvi, não conheço, não sei o que é que estás aqui, não estou a saber o que é que estás a dizer. Não, meus amigos, estamos aqui para falar da conferência que aconteceu, a primeira conferência do ZX Spectrum que aconteceu em Cantanhede, no dia 8, do Street Gaming. E gostava de saber, eu não tive, tenho pena, como sabem, também era um dia para mim que era um pouco especial, mas não pude, estava em Itália, mas gostava de saber um pouco. Vou dar a palavra primeiro ao João, claro, que é o organizador do evento, com o André, e vocês depois dão-me aqui uma ideia de o que é que acharam, como é que foi, o que é que se falou, etc. Eu estava-me a rir quando começaste a falar da conferência por um motivo. Eu acho que o nome da conferência não funcionou muito bem para o que eu pensei. Se calhar começo por abordar um bocadinho isso e qual é que era o objetivo da conferência, deixando para depois também, e o André também expressaste o que é que achou, porque eu também ainda não tive a oportunidade de propriamente falar com ele sobre tudo isto. Mas o nome não é a primeira conferência de ZX Spectrum. É a primeira conferência de ZX Spectrum em Portugal. E mesmo este nome, eu sei que é enganador, mas a intenção que estava subjacente a isto era a história do ZX Spectrum em Portugal. Okay. Nós celebrámos os 40 anos no ano passado com um evento de 2 dias com um painel de oradores internacional e na minha cabeça ficou muito claro que da mesma forma que fizemos um evento internacional com aquela pujança, devíamos fazer um evento nacional também com o mesmo tipo de pujança, com o mesmo tipo de infraestrutura, com tudo isso. E daí surge o nome Primeira Conferência ZX Spectrum em Portugal, no sentido do ZX Spectrum em Portugal. Ok? Yeah. Faz parte do nome ainda. E depois surgiu o Primeira, que não era para ser só Conferências ZX Spectrum em Portugal. Quando eu começo a ver os oradores, começo a discutir com o André e com outras pessoas quem é que íamos convidar, não íamos, e começo a ver que a lista não acabava. Portanto, a gente conseguia ter muito mais pessoas para convidar. E, portanto, aí eu percebi, ok, vamos fazer uma primeira, se calhar mais focada no hardware, nas empresas que estiveram mais próximas do hardware. E que de uma maneira um bocadinho grosseira, mas só houve 2 grandes, ou houve uma grande que não esteve lá e depois uma outra, que foi a Triudos, que claramente tem de aparecer. Triudos, claro. E depois uma outra como a Unimicro, que tem um trabalho que eu também acho muito engraçado e que eu e o André já tivemos a oportunidade de entrevistar o senhor. Mas, portanto, acho que merecem estar numa conferência sobre hardware. Mas depois falta todo o mundo do software. Falta a Astor, falta a Log, falta o Rui Tito e o Paulo Carrasco novamente, falta a história do City Connection, falta montes de coisas que o museu aos poucos já tem vindo a fazer alguma coisa, mas outra coisa é agora criar um ambiente de conferência para lhe dar esta sobriedade, para ser filmado, para ser preservado, para ser transmitido, para tudo isso, ok? Portanto, a ambição era uma conferência que nos ajude a preservar a história de muitas das empresas que contribuíram para a produção e a dinamização do Spectrum em Portugal. Obviamente a Timex acaba por ser sempre o nome mais falado, mas todos nós acabamos por conhecer mais alguns nomes. A Landry é outro que é inequívoco, a Triudos é outro, claro, mas depois havia a parte da SGO, que, como foi falado também, é um nome que é pouco conhecido do público, mas com um trabalho gigantesco nesta área, e essa história tinha de ser contada, porque eu já tinha muita informação acumulada, e isto também é uma maneira de nos obrigar a processar e a começar a partilhar algumas dessas coisas. Portanto, a motivação foi esta. Se calhar sugeria que o André também se pronunciasse um bocadinho sobre o evento e depois podemos falar palestra a palestra de alguns pormenores que achem mais relevantes, digo eu.
Pois é, pá, mas é uma coisa, a conferência versava sobre algo que não é a minha praia. Eu não estou virado para o hardware, eu estou virado para o software, embora tenha aqui em casa muito hardware. Portanto, para mim, eu ia com muita curiosidade para esta conferência, mais numa ótica de consumidor, porque eu iria, acima de tudo, aprender. Obviamente, muita coisa eu vou falando com o João, e o João Diogo vai-me pondo a par de muita coisa. Agora, uma coisa diferente é estarmos ali perante as pessoas que na época fizeram isso acontecer. Eu, olhando para o cartaz, saltava-me logo à vista a questão da Timex, não é? Também por causa do software, mas também por causa do hardware, e porque sabia que iriam existir algumas surpresas. E se o João, se calhar, depois vai falar das surpresas, não é, João? Podemos falar, claro que sim, acho que sim. Foi um dos momentos altos. Foi, houve ali na parte da Timex, houve ali 3 surpresas que eu acho que têm que ser faladas. A parte da SEO, da JP Sacoto, da MRE, da JG Componentes, quer dizer, eu sabia algumas coisas, até porque eu tenho alguns dos componentes que eles fabricaram, eu tenho cá por casa. Mas é engraçado que eu só os tenho mais recentemente, nos anos 80, eu estava muito longe de imaginar que essas empresas existiam. Eu até via, eu agora, olhando para a literatura da época, para o Microset, etc., começo a ver que eles, na altura, já anunciavam esses produtos. Por exemplo, a JG Componentes estava em todo o lado e eu também não tinha noção disso. A JG Componentes, para mim, é mítica, porque o meu Joy 3, que foi o dispositivo que eu tive para ligar o joystick, ainda está no museu exposto, e os joysticks que estão a uso ainda são os meus de origem. Por acaso partiu-se um deles aqui há dias, tive de estar lá a pagar uma mola, mas já está bom. Mas a JG Componentes era uma que me fascinava, porque tinha um espólio, quer dizer, um catálogo de produtos enorme. E esse foi um dos motivos até porque eu deixei para o fim, porque tinha ali algum suspense e tudo isso. Não foi tudo um mar de rosas, tivemos ali alguns azares. O João Paulo Moura Relvas apanhou Covid, não pôde vir. O Carlos Maia Nogueira teve também um problema ali com um amigo da família e teve que ficar com a família. Portanto, houve aqui várias situações que, pronto, acontecem e que só demonstram como é importante tentarmos fazer este trabalho, porque são coisas que temos mesmo de preservar. Independentemente disso, acho que foi muito engraçada a conversa com o familiar do professor Joaquim Moura Relvas, contou ali episódios. Foi espetacular, foi espetacular. Aliás, eu adorei. A nível de orador, foi das palestras que eu mais gostei. Eu adorei ver essa palestra, foi surpreendente, porque eu também, obviamente não tendo lá o criador, pensei, bem, se calhar vamos perder aqui algum conteúdo, mas não se perdeu o conteúdo. Eu não sei como é que seria o Moura Relvas Vamos ter de tentar. Agora, o Zé Alberto, não é? Já não me recordo o nome. Sim. Realmente ele falou muito bem, contou histórias espetaculares sobre a família, sobre a marca. Portanto, eu acho que não ficámos nada a perder com essa troca. Da Landry, tive pena, o Carlos Maia Nogueira não pôde comparecer, o João fez as honras da causa, falou um pouco sobre a Landry. Embora a Landry, se calhar, poderíamos vir a ter mais à frente quando falarmos também do software, porque eles também estavam ligados a tudo e quem sabe um dia mais tarde, quando tivermos a Store, quando tivermos a Triudes, talvez podemos juntar nessa parte. Sabes que há aqui algumas coisas muito engraçadas. Eu da Landry acho que um momento que vai ser giro é se conseguirmos apanhar aquele primeiro anúncio que eles fizeram. Isso era muito giro de ser preservado, portanto acho que eu e tu temos de tentar fazer esse trabalho. O Carlos Maia, já troquei umas mensagens com ele entretanto, a renovar o desejo de que visite o museu e que a porta está aberta. Ele respondeu-me a dizer que sim, oportunamente, portanto vamos esperar que aconteça. Depois há ali muitos pormenores de bastidores engraçados. E que acho que este podcast também é muito para isso, é precisamente para a gente contar aquilo que não se vai ver nos outros sítios. E, portanto, neste clima também de convívio entre nós, acho que é isso que torna este podcast engraçado. Um primeiro pormenor. Aquilo é um encontro de amigos. As pessoas da SGO, da Moura Relvas, da JG Componentes, do Sacoto, conheciam-se todos. É verdade. Trabalhavam todos em conjunto. Sim, na altura teriam que se conhecer. Sim, foi o Paulo Zagalo, da SGO, que acabou por me abrir a maioria das portas. O João Paulo Sacoto descreve a importância que teve para a criação da empresa
E é engraçado que o Carlos Maia Nogueira, eu acho que disse isto quando falei, o Carlos Maia Nogueira contou-me uma coisa muito parecida. E a gente às vezes, há aquela ideia de, hoje em dia, os empresários e de jogar com os prazos de pagamentos e adiar pagamentos e não sei o quê. E quando lidamos com pequenas empresas, a gente sabe o que é quando nos fazem isso, quando temos uma grande empresa a fazermos isso, é um problema. Muitas vezes adiam-nos um pagamento e nós precisamos disso para sobreviver. Exatamente. Sim. E o João Paulo Saccoto descreve a importância de nunca ter falhado uma entrega de equipamentos que estavam para reparar, à sexta-feira, acho eu, mas na segunda-feira estava lá e pagavam-lhe a fatura imediatamente. Ele diz isto permitiu-me subsistir. E ele diz que a seguir, quando acaba a SGO nesta área, é a Triudos que faz a mesma coisa para eles. E, portanto, a Triudos é essencial. Ele disse-me mesmo, eu tive muita pena de não estar com ninguém da Triudos, porque eles foram muito importantes para nós. Agora vamos cá parar um bocadinho. Estamos a falar da JP Saccoto, ou hoje em dia chama-se JP Group, penso eu. Não estamos a falar de uma empresa pequenina. Nós estamos a falar de uma das empresas tecnológicas portuguesas maiores que esteve em Cantanhede com um dos seus fundadores e administrador a falar no evento sobre o Spectrum. E, portanto, eu acho isto, delicioso. Depois, com a ligação, foi muito giro. Tivemos 2 administradores da SGO. Um deles eu não conhecia, o Zé Oliveira conhecia, o irmão, penso que era o António, não conhecia. E, portanto, foi muito giro nesse dia. Vou deixar para o André falar depois do professor Queiroz, que eu sei que ficaste muito, muito, muito satisfeito com essa palestra. Depois, o Moura Relvas, já há aqui outra curiosidade muito engraçada. Porque o Moura Relvas, pronto, tivemos aquele testemunho lá do ex-familiar. Queria mandar um abraço aqui ao António Durão, da Figueira da Foz, porque foi numa Game Jam do trabalho deles na Figueira da Foz que eu visitei, que conheci por acaso o José Alberto. Conversa puxa para o Spectrum, mesma geração, Moura Relvas, mas o Moura Relvas era meu primo, para lá, grande história, e eu, uma semana antes da conferência, pensei, deixa-me telefonar a ver se consigo a Moura Relvas. E ele ajudou-me, telefonou ao familiar, ao filho do professor Joaquim Moura Relvas, e conseguiu. Depois aconteceu a situação do Covid e pronto. Claro. Eu ainda estou a fazer follow-up com as pessoas todas, espero que esteja tudo bem, mas isto tem sido, depois com o Street Gaming, isto foi a loucura. Mas qual era a curiosidade? É que isto ninguém sabe, porque eu também só soube disto posteriormente. Eu, de todas as sessões que preparei menos, vou ser muito sincero, foi a da Timex. Foi a que eu deixei para o fim. A Timex é uma empresa que a gente fala muitas vezes, já aconteceu muitas coisas com a Timex, portanto eu nunca vou para um evento destes, nem sequer à espera de conseguir contar a história da SGO numa hora, quanto mais a da Timex, que nós andamos a falar com centenas de pessoas já há anos. Exato. Portanto, a minha preocupação e o meu objetivo com a Timex, e eram oradores diferentes do que costumam ser, era o Pedro Esteves e o Henrique Suzano. Um grande abraço para todos os oradores, para eles também, mas aqui um abraço especial ao Henrique Suzano, porque eu sei que ele não gosta muito destas coisas, mas desta vez veio. E para mim foi muito especial. O Henrique é uma pessoa que eu gosto muito, foi a primeira pessoa da Timex que veio visitar o museu quando ele abriu, e portanto tenho muito carinho por ele também. E eu sabia que havia ali umas histórias que eu queria puxar por ele, a do gravador do TC2010, aquele gravador digital preto, que eu sabia como é que tinha sido feito, e ele contou a história aos 200 contos, e a cereja em cima do bolo foi que eu encontrei a carta a dizer: paguem os 200 contos ao Henrique Suzano pelo trabalho que ele fez. Portanto, é giro quando isto tudo se junta. Mas o que é o pormenor que ninguém sabe e que toca na Moura Relvas? É que o Pedro Esteves, depois no final do dia, teve bastante tempo a falar comigo e a entregar-me uns objetos para o museu. E à noite troca umas mensagens comigo, porque não sei por alma de quem falou-se da questão... já sei o que é que foi. Ele deu-me um circuito que era da Standard Elétrica, do lado das televisões da ITT, quando ele trabalhava antes, e eles tinham uma coisa muito estranha, em que havia uma versão qualquer da televisão que faziam umas adaptações lá dentro, injetavam uma placa lá, que ele trouxe-me o PCB por preencher, trouxe-me o esquemático daquilo. A Paula, quando tiver a ouvir isto, já se está a babar, de certeza, a dizer que quer montar isso e vamos tentar fazê-lo. Eu não tenho a televisão que dá para fazer isto. Em que, de alguma forma, aquilo dá para meter uma consola dentro do televisor. E é feito com o mesmo chip que vem, penso que na Atari 2600... Não é na Atari 2600. É numa daquelas primeiras consolas, primeira geração, que usam um chip que é o AI qualquer coisa. Pronto, tem lá uns jogos metidos dentro. E então, só estamos a falar nisto porquê? Porque o Pedro, quando me está a falar nisto, diz-me: mas aqueles joysticks da Moura Relvas, eu já vi aquilo. E eu: como é que já viste aquilo? Eu tenho ideia que aquilo era da Grundig.
e então da Grundig, SGO, portanto havia aqui qualquer coisa. Bem, ele vai-se embora, e não sei se é nesse dia, se é no dia seguinte à noite, manda-me uma foto, que eu ainda tenho aqui no WhatsApp, em que ele na realidade encontra os joysticks da Moura Relvas, aquele azul e cor de laranja, ou vermelho, que tem um aspecto muito peculiar. Aquilo foi utilizado em televisores da ITT, precisamente para estas consolas e estas coisas. Portanto, o que eu não sei responder agora, e na próxima oportunidade vou tentar esclarecer, é se o professor Joaquim Moura Relvas foi buscar o molde daquilo a algum sítio, se aquilo se comprava em kit para fazer em casa. Agora, que os joysticks da Moura Relvas Eletrónica têm uma ligação qualquer a outras grandes empresas, tem. Quem é que fez o quê para quem? Não sei. E depois, naturalmente, também havia, eu não disse há bocado, mas também havia ligações mesmo entre o pessoal de Lisboa, naturalmente, da SGO e da Timex e não sei o quê, porque a certa altura eles vinham-me dizer, opá, quem é aquela malta? Eu lembro dos nomes, já não me lembro da cara, mas eu lembro desta malta, o Henrique Suzano dizia-me isto. Portanto, houve estes pormenores todos. Portanto, é muito engraçado porque aquilo foi um encontro de amigos, com depois muita informação para nós. André, não falámos, eu deixei a parte do professor Queiroz, se quiseres, se calhar, abordar tu essa. Sim, mas da parte da Timex depois ainda temos aí para falar. Temos as surpresas ainda, sim, podemos deixar. Temos as surpresas, vamos deixá-las para o fim, se calhar. Sim. Pois, Tu nunca tinhas ouvido falar no professor Queiroz ainda, para não? Não, nunca tinha ouvido falar no professor Paulo Zagal andava há meses a dizer-me, tens de ir falar com ele, está aqui o contacto, combina com ele. Pá, até que aconteceu. Bem, eu fiquei emocionado a ver Aliás, eu lembro-me que ficaram emocionados a falar sobre o professor António Queiroz na palestra. E eu fiquei emocionado. O Francisco Machado Vieira, sim, emocionou-se bastante. E eu fiquei também emocionado. O professor António Queiroz é cego, portanto é invisual. Cego. Se és invisual, ele dá-te na cabeça, é cego. Pronto, é cego eu já o li na cabeça. Foi? Foi. Okay. Aprendi logo. Nunca mais me esqueço. E é programador. E é programador de BASIC e de Assembler, da Assembly. E ele era também professor. E ele criava os próprios... ele criava com os olhos da esposa, portanto, ele utilizava os olhos da esposa para programar. Portanto, aquilo estava tudo na cabeça dele e depois, com a ajuda da esposa, conseguia criar os programas. Ele criou programas educativos que depois usava nas suas aulas. Eu julgo que era inglês, as aulas dele eram em inglês. Ele era professor de inglês, não era, João? Era só inglês ou era de mais inglês e português, inglês e português. Inglês e português, pronto. Então, ele usava o Spectrum nas aulas, usava programas feitos por ele, que ainda não estão preservados, portanto... É mais uma para o André, não é? O meu olho brilhou logo quando ouvi falar dos programas que criou. Sim, eu estava ali a olhar para aquilo e acho que era o João Encarnado, estava ao meu lado e olhava para ele e o João Encarnado logo a ver, o João Encarnado ou Paula, já não me recordo, eles logo a verem a minha cara e a verem a emoção com que eu estava a ficar. Olha, temos mais programas para recuperar. Eu depois estive a falar com o professor António Queiroz um bocadinho no final e com a esposa, e é engraçado, depois trocámos os contactos e foi ele que me teve a ajudar a criar o contacto no WhatsApp, porque ele domina as antigas e as novas tecnologias melhor do que qualquer um de nós. Bem, melhor do que eu é de certeza absoluta. Mas eu vou evitar a piada fácil. Não, sim, não vamos. Let's not go there. Qualquer um domina melhor que eu, não. Não, mas realmente ele domina as novas tecnologias de uma forma que nunca pensei. Sabes que eu conheço várias pessoas cegas assim. Aliás, é engraçado. Eu tenho um moço muito meu amigo e que foi aluno da minha mãe. A minha mãe deu várias vezes aulas a pessoas cegas. E foi com ele que eu comecei a conhecer linhas braille, leitores de ecrã, todo esse tipo de coisas. Também foi ele que começou a usar equipamento Apple, porque é muito, como o professor Queiroz disse, está muito melhor preparado a nível de acessibilidade. Portanto, eu tenho acho isso tudo muito engraçado. E depois há uma pessoa que eu por acaso quero perguntar ao Dr. Queiroz se o conhece ou não, porque há uma loja de informática, ou havia, não sei se ainda existe ou não, onde eu comprava montes de material em Lisboa, que é de um moço cego, que era amigo deste meu colega daqui, que o meu colega daqui é o João. E o moço de Lisboa é uma loja de informática, era a Infor Páscoa. Não sei se ainda existe ou não, que é do Paulo Páscoa. O nome soa-me alguma coisa. Eu comprei-lhe CDs de pirataria, quando começavam os CDs a ser copiados em casa e o caralho, todas essas coisas. Mas o Paulo Páscoa era uma coisa que me surpreendia. Hã? E lembras-te onde é que era?
Opa, não, porque eu nunca lá fui fisicamente. Mas era um gajo com quem eu falava muitas vezes. E lá está, um moço cego que montava computadores. O que levanta é que montar computadores tem uma particularidade que eu não sei se vocês estão sensíveis, porque eu já fiz até inclusivamente um projeto de investigação sobre uma linha Braille e coisas deste tipo. E há um problema que é, quando tu tens uma peça de hardware, qualquer que ela seja, para ela começar a funcionar, tu tens de, ou tens uma placa que a controla no computador, ou tens de ter um software que é o driver, que carrega e que te permite fazer a coisa. Sim. Então agora imagina, como é que tu vais à BIOS de um computador nos anos 90, se estiveres a montar um computador daqueles 486 Pentiums em casa, ou 386 ou o que seja, não há maneira de usar uma linha Braille para ir à BIOS. Pá, é curioso. E esta malta seria que... montava computadores, meu. Mas seria que, por exemplo, lá está, ir à BIOS nessa altura, que as BIOS eram quase todas da AMI, não sei o quê. Pá, sim. Isto estou eu a assumir e não quero menosprezar nada porque, pá, como tu disseste, eu acho que essas coisas, pá, pessoas que com dificuldades dessas que conseguem fazer coisas que nós achamos ou diminuímos o valor, às vezes, nós próprios, de pessoas cegas, ou seja, por causa disso, e que eles conseguem fazer coisas como nós, ou melhor, até poderia ser por alguém por memória mecânica, de saber que duas vezes para a direita, seta para baixo, se calhar, mas não tira. Agora, eu estou a dizer isto, mas tentem lá fazer isto com os olhos fechados. É assim, é muito respeito. Há uma história da minha empresa, desculpa, mas tenho que contar. Há uma história da minha empresa que fizeram um software para uma grande empresa de papel. Acho que não há mal nenhum em dizer, acho que era para a Soporcel ou qualquer coisa. E então fizeram um software qualquer. E um dia vai lá alguém dar assistência àquele sistema e descobrem que o monitor do computador tinha queimado há não sei quantos meses, mas a malta não precisava de monitor para nada. Aquilo era tudo tão... Exatamente, exato. Aquilo, o sistema, não sei qualquer de apoio à produção, usavam no sem monitor. Então, quer dizer que o GUI, ou seja, o que for, estava bem programado. Sim, mas pronto, mas que... Não, mas é engraçado. É memória mecânica, não é isso? É impressionante. Opa, e depois lá está, o Dr. Queiroz criou as suas próprias ferramentas para usar nas aulas. E toda a malta da SGO o que dizia era, ele era a melhor pessoa para demonstrar os computadores. Impressionante. Pá, mas é no Spectrum, não é no PC. Isso que eu acho impressionante. Estás a ver? Yeah. Pá, na realidade foi muito giro. Opa, a parte da SGO, nós não estamos a falar muito, porque a SGO é tão grande, é tão rica a história. Pá, a SGO é, na realidade... Opa, é uma empresa gigantesca, mas eles próprios, eles lamentavam-se um bocado, principalmente o Machado Vieira, lamentavam-se um bocado da falta de reconhecimento para com o nome SGO, e por isso é que para eles também era tão importante que acontecesse este evento, porque de alguma forma vem repor um bocadinho a história sobre o que é que foi o papel da SGO nestas coisas todas, pelo menos é um contributo para isso. Mas eles estão a pagar, estão a pagar a fatura da opção que foi feita pela empresa, que foi aquela visão de o que importa aqui não é a SGO, é a marca que a gente vende, é a Candy, é a Grundig, é o departamento deles, de Spectrum, chamava-se o departamento Timex. Acho que era o Timex, ou Sinclair, já nem sei, mas acho que era o departamento Timex. A carrinha deles, que o André também já viu as fotos no museu, que eu adoro aquela carrinha, que eu mostrei lá, dizia Timex. Portanto, as reuniões deles, na mesa de honra, está o António Gomes, que é o diretor-geral da Timex. Exato. Está mais um administrador e depois está a malta da SGO. Nós vimos fotografias. Eles ficaram muito contentes com essa foto. As fotos eram quase todas do José Oliveira, que estava lá. O José Oliveira, eu não conheço assim tão bem, mas já tinha estado com ele uma ou duas vezes. Notou-se a alegria. Eu acho que isto é a coisa mais gira que a gente tira disto tudo, porque é a alegria dos visitantes que vão ao museu, como é a alegria das pessoas que têm uma oportunidade de descrever o que é que foi o papel que eles tiveram e muitas vezes perceber que eles foram importantes para muitos de nós. O Sérgio, que estava lá na assistência, que eu interagi com ele, comprou o computador na Rádio Popular, que foi lá descrita a história, fez formação na SGO, houve muita gente a fazer formação na SGO, a nível de eletrónica, e portanto era uma escola para muita gente. Portanto, é impressionante o que aquela empresa fez. Aliás, uma das últimas localizações da SGO é um concessionário da Mercedes que eu conheço, acho que é o da NASA Motor, ou NASA Motor, ou como é que se chama, na Circunvalação. Eu fui lá visitar aquilo com o Paulo Zagallo. Aquilo foi gigantesco. Aquilo foi mesmo gigantesco. Pronto, depois
teve o seu período e depois, pronto, tem a sua história, é o que é. Mas era muito importante. Eu quero aumentar a parte da SGO na exposição que temos. Acho que sim. Acho que é justo, não é por mais nada, é porque é justo e porque começamos a ter objetos. O Paulo Zagallo doou a medalha dos 40 anos, que é um objeto dos mais importantes que existe ali. Doou um outro objeto que está na Paula Silva para os LEDs. Sim. Eu vi, aquilo é impressionante. O painel publicitário está na Paula para ser reparado, ver se para a semana já temos também notícias, mas portanto houve ali um conjunto de coisas que foram reforçadas. Ele arranjou-me coisas de várias das empresas do grupo e ele anunciou lá uma coisa muito gira. Esta foi uma parte que já não havia tempo para explorar muito, mas eu acho isto impressionante, que é, a gente tem os FDDs ligados aos Spectrums e a SGO argumenta que também teve um contributo para isso. Pronto, isso foi aquela provocação entre eles. Eu depois até brinquei com o Pedro Esteves e ele disse: isto era como as guerras entre as vendas e a produção. Se a gente não produzir, eles não vendem. Mas pronto, se eles também não venderem, também não se produz mais. Pronto, aquelas guerras típicas, felizmente, normais. Mas o que eu acho muito giro é isto, é que eu conheci o Paulo Zagallo com ele a contar-me esta história, que é a história de que houve o diretor do LED, que era o departamento da SGO, eu não me lembro agora do nome, eu penso que era Arménio ou Adérito, agora não me lembro, não tenho aqui escrito, mas que é uma pessoa que eu ainda gostava de falar com ele, mas que ligou um disco que é um calhamaço enorme. Eu já vi um disco igual a esse em casa do Paulo Zagallo, e o Paulo anunciou lá que ia doar o disco também ao museu. E vocês não conhecem o Paulo como eu, mas isto não são decisões fáceis para o Paulo. Não são mesmo decisões nada fáceis. O Paulo, uma pessoa que faz as doações, traz-me um contratozinho para assinar, com as coisinhas todas bem descritas, tudo como deve ser. E, é uma das pessoas que eu posso dizer que virou meu amigo, já convivi com ele também, as nossas famílias, em contexto mais social. É uma pessoa que eu admiro imenso e que o museu para ele, quer dizer, não vamos mais longe. Ele cancelou uma semana de férias para vir ao evento. Sim, é preciso. Vamos cá falar também de dar o exemplo do que é gostar do Spectrum. Isto é um exemplo. João, por falar nisso, vir ao evento, diz-me uma coisa. Eu não estive lá, não pude ver pensamentos, sei que se calhar não foi o mais. Não foi o mais como é que sei dizer, com mais assistência que até deveria ser não foi, basta comparar com o que aconteceu há 2 anos, quando fizemos há um ano, ou no aniversário, ou quando fizemos o aniversário dos 40 anos, é isso, do evento dos 2 dias, o que me leva a querer uma de duas coisas, ou ao contrário do que eu penso, a malta quer eventos de vários dias para vir passar um fim de semana fora, o que eu não acredito, apesar de que o hotel estava cheio. Atenção, o hotel esteve cheio durante o Street Gaming, como esteve cheio durante os 40 anos no passado, mas eu não acredito que fosse isso. Eu aceito que me digam que a data não foi a melhor por causa dos feriados em Lisboa, de Santo António, dessas coisas todas. Eu respeito isso. Agora, as pessoas também têm de compreender uma coisa, é que nós fazemos omeletes sem ovos, muitas vezes. E a conferência aconteceu naquele dia, porque era feriado e porque o investimento para fazermos uma coisa com pompa e circunstância, de um ecrã de 4 metros por 3, de um sistema de som não sei o quê, de uma tenda de 400 metros quadrados, estava feito para o Street Gaming e por isso até é que nós tínhamos coisas já na decoração que já eram do Street Gaming, aqueles cubos lá do gaming, com o Pac-Man e não sei o quê, já eram disso. Portanto, isto para explicar o porquê. Portanto, muitas vezes a gente também não faz as coisas, isto não é tipo, vamos aqui fazer uma pool na internet a perguntar em que dia queres vir ao museu a um evento. Não dá. Sim. Portanto, pessoalmente, fiquei um bocadinho desiludido com a participação, mas é uma lição para mim. De qualquer forma, João, o mais importante é ter o registro histórico. Sim. E era os conteúdos estão era lá, aí que eu ia chegar, Exato. precisamente. Nós temos os conteúdos. Quem não foi, perdeu aquelas histórias que nós tivemos a oportunidade de assistir, as conversas que tivemos depois com eles. Mas pode pelo menos ver online. Era isso que eu ia perguntar. Exato. Vem agora nós estamos a gravar, como é normal num podcast, não é em direto, mas neste momento que estamos a gravar, já há vídeos que já estão editados. Eu estou a dar uma vista de olhos final nisso com o Diogo Reis e, portanto, ainda antes do final de junho vão começar já me estás a sair.
Já não estás a entalar, não é? Não, é provável que o podcast até saia depois, mas, portanto, antes do final de junho haverá vídeos a começar a sair e, portanto, estarão disponíveis para coisa. Agora, eu acho que isso é o mais importante. É a preservação para o futuro, é o mais importante. E, portanto, eu não me arrependo nada. Não me arrependo nada das decisões de não transmitir um evento destes. Transmissão de um evento é muito giro, mas levanta muito desafio, levanta dificuldades técnicas e nós nem sequer tínhamos a equipa técnica para este evento que costuma estar. O meu colega Ricardo Cruz no Goti só teve de manhã. Muito mais condições. Sim, o Goti tinha mais condições para isso. Portanto, se calhar da próxima vez, em vez de fazer uma coisa numa tenda tão grande, fazemos uma coisa no salão onde fizemos o Goti, que também é bom, e é mais simples, e gasta-se menos dinheiro em som e não sei o quê. Claro, eu acho que isto assim teve mais pinta. Não, e acima de tudo aproveitámos a estrutura que já estava montada. Claro. E as pessoas estavam lá, não é? Porque nós já íamos para lá também por causa do Street Gaming. Sim. E no fundo fomos só um dia mais cedo e o João conseguiu aproveitar o nosso trabalho para estar lá. João, o tempo já vai longo, mas acho que há aí umas surpresas. Ainda temos a questão das surpresas, sim. Deixa-me só antes de saltar aí só terminar dizendo que... pode haver aqui outro efeito, que eu espero que eu esteja enganado, sinceramente, mas que é o efeito, aquele efeito tão típico português, e eu sou o primeiro a gozar comigo. Eu acho que os portugueses têm esta capacidade de gozar connosco próprios, acho que é muito típico, e ainda bem que assim é. Mas que é, eu espero que não seja verdade aquele ditado, que a gente sabe que infelizmente é um bocado verdade, tudo o que vem de fora é bom neste país. Portanto, espero que os 40 anos não tenham tido gente porque tinham 2 ou 3 pessoas de fora por muito respeito e amizade que eu tenho por elas, e tenho mesmo, e hão de cá voltar, como é óbvio, Clive Townsend, Jim Bagley está mortinho para vir cá, estamos fartos de andar a tentar definir quando. Mas espero que o motivo não tenha sido esse, porque seria muito mal para a história do Spectrum em Portugal se a gente não valorizar o que é nosso. Mas eu nisso, João, nisso também acho que nós temos, infelizmente, e eu às vezes falo muito disso, que nós temos grandes invenções portuguesas, temos grandes inovações, mas que nós, não sei se é histórico, não sei. Eu lembro-me quando comprei o meu vídeo CIE. Mas se fosse comprar uma marca portuguesa, há sempre essa coisa. Pode ser a melhor marca do mundo naquele momento, não interessa, não estou a dizer que seria ou não, mas nós temos muito essa tendência, eu acho que como portugueses, menosprezar mas não tem problema. Próprios, não é? Eu já defini a estratégia. Eu já defini a estratégia para o próximo ano e eu tenho a certeza que é uma estratégia ganhadora. Aliás, eu vou falar nisso agora e vão começar a chover inscrições para o próximo ano, mesmo sem data marcada. Que é muito simples. No próximo ano vamos anunciar quem fez o Paradise Café. Pronto. Vale uma aposta que está a cantanheta cheia. Sim. Não, mas olha, mas a gente já sabe quem é. E quem lá for tem de assinar um acordo de confidencialidade que não diz quem é. Pronto, João, olha quando foi a inauguração no Museu da Pedra, e eu na minha palestra eu dei algumas dicas de quem seria e não é que isto depois apareceu, eu vi isto num jornal ou numa coisa qualquer. Eu lembro. Eles falaram sobre isso. Tu disseste que era alguém, falaste na zona do país, eu não sei se queres... Falei na zona do país. Isso está gravado. Falei na zona do país, falei o tipo de pessoa que era, o que é que fazia... e isto depois apareceu aí, é verdade, meio de tanta coisa, foram falar disso, foram-me citar, sim. Se fosse professor doutor já diziam que era verdade e pronto. Olha, um abraço para a Anitta, que neste momento está a dizer, toda a gente sabe que o da Mata é o André Leão, neste momento ele deve estar a dizer isto. Exatamente. Um abraço para ele. Exatamente. Olha, então vá, surpresas. As surpresas foram 3. 2 mais normais, entre aspas, que nunca são normais, mas 2 mais normais, mas que uma delas para mim é muito especial. São as 2, mas uma delas para mim é especial porque foi praticamente uma surpresa para mim também. Foi a primeira vez que o ia funcionar. Outra que é enorme, é gigante, é um sonho, mas que eu também já estou tão envolvido nela há tanto tempo, para mim já não é surpresa e portanto já era mais difícil, apesar de que eu nunca tinha falado publicamente disso. Então vamos por partes. Surpresa número 1 e pela ordem em que foram apresentadas. Programa de software o Avives, feito pela Alfa Micro. Eu sou neto do Avives. Okay? Eu sou neto de um Avives ambulante. O meu avô ia de bicicleta para Leiria, que são 100 km ou qualquer coisa, vender com a mala do ouro, vender ouro e companhia. Portanto, a mim o Avives não é uma profissão qualquer. Existem na minha terra, em Febres, um monumento ao Avives ambulante, que o meu pai e muitas outras pessoas se uniram para fazer, é o símbolo da vila. E, portanto, é uma coisa que me diz muito. Olha, quando eu descubro que existe um software para gerir o meu Avives Avia,
feito pela Alfa Micro. Eu penso que quem me falou nele a primeira vez foi a Linda Oliveira, a esposa do professor Álvaro Oliveira da Alfa Micro e da Timex. Epá, isso ficou-me completamente aqui a morder. Eu tenho de encontrar este software. O André acho que teve quase para anunciar este software, mas eu pedi para reservarmos para um momento mais nobre, entre aspas. Não é que estar no Planeta 5M não seja nobre, mas era uma coisa muito especial para nós. Pá, grande mérito para o João Encarnado. O João Encarnado partiu a cabeça com a disquete do Arivos, porque diz que aquilo tinha mais pistas. Eu já nem percebi o que é que ele... Quer dizer, eu sei mais ou menos como é que funciona a geometria. Ele fez um trabalho excepcional. Não, ele não descansou enquanto não pôs aquilo a funcionar. Eu lembro-me que a certa altura no nosso Teams só via o João Encarnado a falar de que mas isto, espera aí, mas não sei o quê, e a disquete. Eu que sou um bocado leigo nessa parte, pronto, está bem, olha, tudo bem, mas sim, esteve ali a lutar. Isto bom é que nós temos gajos especialistas. Tu és o gajo dos teclados, o João Encarnado é das disquetes, o André das cassetes, pronto. Há malucos para tudo nesta equipa, é o que vale. Pronto, e aí pronto, foi muito giro. Não é que o software seja nada de especial, é um software de gestão de base de dados. É uma peça de história, não é? No fim de contas, é isso, é uma peça de história. Não há documentação dele, não encontramos quase documentação nenhuma dele, mas os vendedores da Timex lembram-se dele, todos eles me falavam nisso, portanto, conhecia-se. O outro é mais radical, porque o outro é tipo um protótipo. Aliás, o Pedro Esteves, eu perguntei-lhe isso, eu aconselho todos depois a verem a sessão, porque falámos sobre isso. Porque a surpresa que a gente fez foi mostrar às pessoas da Timex isto. Um foi o Abibs e então o outro foi o quê? Um leitor de código de barras, que a Timex comprou uns aparelhos e andou a adaptá-los, a cortar-lhes as fichas e mais não sei o quê, a fazer uns softwares e não sei o quê, e fez um leitor de código de barras que nós conseguimos demonstrar a funcionar. O mérito não é nosso, quem o fez foi a Timex. Deram-nos para aí 4 ou 5 equipamentos daqueles, só um é que aparenta estar em condições de funcionamento, porque os outros estão inacabados, porque é preciso alterar lá as fichas e mais não sei o quê. Saiu um artigo gigante na Softfile, que já agora vou lançar uma bomba aqui já a seguir, que me lembrei agora, mas já digo. Mas saiu um artigo gigante na Softfile sobre este sistema de leitor de código barras, mas a descrição que está lá não está a 100% correta. O que está lá descrito não é como ele aparentemente funciona. Portanto, houve ali várias versões e o João Encarnado apanhou uma versão que funciona com o FDD, mas ou funciona com o Timex 2068, não funciona nos emuladores. Bem, ele teve de dar para ali uma carrada de voltas. Acho que o Rui Martins o ajudou também com isso. Mas o que é certo é que ele conseguiu. E, portanto, ele conseguiu estar a ler códigos barras e a aparecer num ecrã do Spectrum o códigozinho lido com o aparelho. Eu perguntei ao Pedro Esteves porque é que tinham feito isto. Ele diz que se calhar nem nunca foi feito com o intuito de comercializar, mas se calhar com o intuito de ser uma ferramenta interna até para o controle talvez da linha de produção ou qualquer coisa na fábrica. Mas é uma peça histórica, estás a ver? Ninguém sonhava que a Timex andou a fazer isto. Na documentação do Pedro Esteves estava uma pilha de informação sobre outros leitores de códigos barra, porque aquilo era uma tendência na altura. Muito grande. Surpresa número 2. Bomba! Que esta é mesmo surpresa, nem na conferência se falou. Posso dizer que conseguiu-se o contacto ontem ou anteontem com uma pessoa da Timex que não conseguíamos, eu não vou dizer o nome, apesar de ser fácil descobrir, mas por respeito não vou dizer o nome neste momento, com uma pessoa da Timex que andávamos à caça há montes de tempo. Honestamente, eu pensava que a pessoa podia ter falecido, porque não conseguíamos falar com ela de maneira nenhuma. Ela tinha-me respondido a uma mensagem há muitos anos atrás, chegava ao ponto de me dar os parabéns quando eu fazia anos, mas não respondia às mensagens, exato. E estamos a falar de um dos, não sei se era o editor, diretor, não sei o quê, uma das pessoas-chave da Softfile, que era da Timex. Tu sabes quem é, André, mesmo não te lembres do nome agora, mas conseguimos falar com ele, a Rosalina conseguiu, e já tenho os contactos dele, ainda não falei, mas portanto essa pessoa também voltou e eu espero oportunamente ter a possibilidade de falarmos um bocadinho mais também com ele sobre isso, e todas as outras pessoas me dizem que ele tem assim coisas de histórias. Não se esqueças de perguntar se ele tem software também. Pronto, sim. Vamos ver agora o que é que conseguimos. Há ali algumas pessoas que ainda não vieram ao museu, ver como é que fazemos outro encontro, qualquer coisa. Por fim, a grande surpresa. A grande surpresa é uma coisa para a qual estamos a trabalhar, se calhar se eu for a pensar, quase há 2 anos. Na prática, o maior mérito tem de ser dado à empresa Galgo. A Galgo é uma empresa de 2 jovens da nossa idade, ou mais novos até, um bocadinho, que fazem trabalho na área do audiovisual, têm 40 anos de trabalho nesta área. Aliás, fizemos um episódio do podcast precisamente sobre isto. Mas, estas pessoas desafiaram-nos.
para contar a história do museu, contar a história das empresas que o museu retrata, mas mais do que querer fazer, porque isso, não estou a ser maldoso com ninguém. Todos nós temos sonhos. Quando eles falaram comigo, eu disse, olhem, está na minha lista um dia conseguir fazer isso. Agora, reunir apoios para isso, fazer acontecer, é muito difícil. Eu não tenho tempo para tornar isso a minha prioridade. Exato. Se vocês forem à procura dos parceiros e conseguirem, eu estou all in. Completamente committed com isto, vamos fazer acontecer. Foi isso que aconteceu. Eles conseguiram convencer, entre várias tentativas que foram fazendo e vários contextos, convenceram a RTP a participar, a patrocinar, os detalhes, isso fica com eles, mas, portanto, a RTP envolveu-se de forma a tornar isto uma possibilidade. Nós continuámos em conjunto, é a Gal que dá a cara, mas o museu está 100% committed com isto, ok? Eu, felizmente, porque eles têm uma equipa já aliada, a minha preocupação é garantir a consistência, que não há erros do que eu possa saber, claro, eu entendo-se a equipa do museu, mas, é um orgulho. Aliás, não vamos mais, sejamos todos muito sinceros. Se pensarmos assim, há 5 anos atrás, alguém chega ao pé de nós e diz-nos, daqui a 5 anos, estamos a trabalhar para um documentário na televisão. Temos um museu único no mundo. Temos o blog, se calhar, mais visto no mundo sobre Spectrum, em língua portuguesa, e mesmo assim as pessoas consomem a partir de todo lado. Temos o podcast do ZX Spectrum. Temos o... Não interessa, está a começar, mas tudo começa em algum sítio. O podcast toda a gente achava que era mais que coisa. Não, tens o trabalho que estamos a fazer com o Timex Connection, com o David. Estamos para lançar uma coisa nova na área dos jogos. Não vou abrir ainda o jogo, teremos tempo para isso. É um sonho tornado realidade. Eu não acordei e sonhei um dia vou fazer isto tudo. É isso que eu acho giro neste projeto. O projeto é que nos diz para onde é que a gente vai. Amanhã o André consegue o contacto com alguém e está-me a telefonar a dizer João, encontramos esta pessoa e temos aqui um filão, uma história espetacular para contar. A Log, por exemplo, que andamos à procura de alguém. Estás a ver? É isto que é giro. A gente vai atrás. Agora, a vida mete-nos oportunidades à frente. A gente não pode recusá-las. Eu não podia virar-me para algo e dizer estou muito cansado. Já não tenho férias mais para tirar para fazer tudo o que tenho para fazer no museu. Tudo isto é verdade, mas isto não podem ser desculpas. Portanto, a gente tem de se lançar de cabeça quando as oportunidades surgem. Foi isso que fizemos. Não sei o que é que vai sair. Se depender da nossa vontade vai ser perfeito. Nunca é perfeito. Vamos levar na cabeça por coisas que vamos fazer que nos vão dizer que estão mal. Certo. Exatamente. Há de haver sempre alguma coisa, sim. Eu só quero uma coisa. Semear, deixar lá as sementezinhas que façam a RTP ou a quem seja a seguir, a Amazon, Netflix, a BBC, o que quer que seja. Apostarem nisso, sim. Olharem para isto e dizerem, calma que a história ainda tem muito mais para contar. Se a gente conseguir isso, o meu objetivo está concluído, porque é sinal que o trabalho foi minimamente bem feito, ou suficientemente bem feito, criar interesse, para semear. Exatamente. Porque eu acho que isto merece mais, mas é preciso começar de alguma maneira, e temos de agradecer a quem nos ajuda, e neste caso, a RTP tem o meu respeito imenso pela oportunidade que nos está a proporcionar, e a Galgo por ter acreditado nisto tudo, e também sei que eles nos agradecem por termos tido paciência, porque isto é um projeto que já vem há muito tempo. Bom, é isto, meus amigos. Foi um prazer, mais uma vez, estarmos aqui a falar. Espero que tenham gostado. Se quiserem saber mais alguma coisa sobre o podcast, já sabem, zxspectrumpodcast.com. Tenham o resto... Não, isto agora não posso dizer. Pronto, fica assim, porque eu depois corto. Não, tens de dizer como a senhora do e até amanhã, se Deus quiser, que é para dar polémica. Nossa Senhora. Ou então o e esta ainda do outro. E como é que era o outro que se despedia também de uma maneira qualquer? Era o... Senhores espectadores, despeço-me com amizade até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.